Então, ótimo. Bom, então, oficialmente, boa tarde a todas, todos e todes aqui presentes para mais uma edição do REIP Convida, né? Para quem está conosco aqui pela primeira vez, a REIP, né, que é a Rede de Estudos sobre Implementação de Políticas Educacionais, existe desde 2014, né, com o objetivo de tanto produzir pesquisas e conhecimento científico no campo dos estudos de implementação, mas também de ter uma repercussão, né, um diálogo, enfim, uma incidência no campo da gestão pública também, né, da gestão dos sistemas escolares, enfim, sempre com esse compromisso de disseminar, enfim, conhecimentos que contribuam com o direito à educação de todos e todas brasileiros e brasileiras, né? Então, essa, né, que é a primeira edição do REP Convida de 2024, nesta gestão coletiva aqui, né, representada por mim, pela Karina Carrasqueira, que aqui está, pelo professor Rodrigo Rosistolato, que também está aqui conosco, e pela Tamara Strelec, que já já também estará aqui, por aqui, né? Essa atividade ela foi pensada com muito carinho, né, e principalmente pensando, tomando cuidado de selecionar um tema que fosse relevante, né, para a sociedade brasileira, para o campo dos estudos de implementação, e para aquilo tudo que a gente vem pensando para o nosso país num momento que é um momento muito complexo, né? Acabamos de atravessar não só nos últimos anos um governo autoritário, como também uma pandemia no meio do caminho, né? E aí acabamos propondo para hoje uma conversa sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, pensando nessa conjuntura, né? E especialmente porque este compromisso já do governo federal agora em exercício é um compromisso que nos chamou a atenção, primeiro porque declara, né, uma preocupação com o que aconteceu, né, na etapa de alfabetização por conta da pandemia, né, nós tivemos uma piora considerável, que já era esperado no índice de alfabetização, né, das crianças em idade escolar, e também não podemos deixar de mencionar que, quando o programa foi publicado no Diário Oficial, há quase um ano atrás, né, Mônica, nós falávamos sobre isso agora há pouco, em 12 de junho de 2023, quando o programa é publicado, né, no Diário Oficial, menciona especificamente estratégias de implementação, né? Então, foi esse cenário que motivou o convite que fizemos à professora Mônica Silva, que já vou passar aqui a palavra já já para ela, mas que com muita alegria convidamos atualmente, né? Ela é coordenadora de alfabetização na Coordenação Geral de Alfabetização do Ministério de Educação. Também foi coordenadora de implementação na parceria pela alfabetização em regime de colaboração da Associação Bem Comum, né, entre 2021 e 2022. Foi coordenadora, né, da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação da CRED 16, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, SEDUC, de 2015 a 2020, e tem toda uma vasta experiência na gestão pública, né, tanto no em posições, né, de médio escalão, quanto também na escola, né, como diretora, como secretária municipal, enfim, foi técnica de educação infantil, então conhece muito bem a educação em praticamente todos os níveis, né, da gestão pública no campo educacional. Então, como de praxe, né, para quem já nos acompanhou em outras atividades como essa, nós temos um tempo para que o nosso convidado faça, né, suas considerações, e na sequência nós vamos então abrir para que todos possam, na verdade, vocês podem ir colocando as perguntas durante a fala da professora Mônica, que assim que ela concluir, eu vou aqui organizando
logo na sequência, é, um bloco, né, em blocos de perguntas, e a gente vai se ajustando aqui para que ela possa nos responder. Podemos combinar assim? Então, ótimo. Então, professora Mônica, a palavra é sua. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco e com todas as pessoas que se inscreveram aqui para ouvi-la nesse finalzinho de tarde, começo de noite de hoje. Obrigado. Seu microfone, professora, está desligado. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui, assim, dividindo com vocês um pouquinho dessa caminhada de um ano, né? Dessa política que a gente está tentando ter como o principal objetivo, né? Apoiar de fato os territórios para que eles possam implementar políticas que se efetivem de fato e que dialoguem com as necessidades e com os interesses, né, de cada um deles. Então, é um prazer estar aqui. A gente está, como eu te disse no início, Rodney, vai fazer um ano que a gente está com esse desafio posto, muitas coisas ainda sendo ajustadas, sendo revisitadas, mas a gente considera que, numa perspectiva de implementação de política pública, a gente fez uma articulação bacana internamente dentro do Ministério, muito nessa perspectiva do acompanhamento e do monitoramento da política, dessa política pública especificamente, né? Assim, ela já nasce com essa perspectiva de podermos já, desde o seu nascedouro, poder estar acompanhando e monitorando as ações que traçamos, né, de início, tá? Então, eu vou pedir licença a vocês, vou projetar aqui a apresentação para guiar a minha fala. Bom, a gente tem, como, né, vocês já conhecem, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, é uma política pública que a gente vem, embora ela tenha o objetivo maior dela seja, de fato, alfabetizar, né, todas as crianças, na perspectiva da garantia desse direito, ela tem uma forte intenção em fortalecer o regime de colaboração entre Estado e município, tá? Ela nasce com essa perspectiva de podermos apoiar e dialogar e construir com eles, com os entes, essa perspectiva do regime de colaboração. Em alguns estados, aí ela já nasce com esse desafio. Olhando para os 26 estados e para o Distrito Federal, nós vamos ter vários níveis de implementação da política. Ela não nasce com etapas a serem cumpridas em cada um dos estados, porque ela surge para não com a expectativa de não se sobrepor ao que como você colocou, a gente passou um bom tempo com uma gestão que pouco investiu, né, nesse aspecto, então muitos estados autonomamente foram construindo estratégias, encontrando seus caminhos para tentar vencer esse desafio da alfabetização. Então, a gente vai ter aí cenários distintos em cada um dos estados. E começa sendo o principal desafio que a gente tem na implementação dessa política e no acompanhamento dela. Eu vou ter estados que já estão no nível de amadurecimento, desde o regime de colaboração até possuir uma política de alfabetização já integrada, que já colhe resultados significativos desse processo, há territórios que, pela primeira vez, a gente começa a dialogar nessa perspectiva de fazer com, tá? Então, a gente começa... Deixa eu ver se eu passo aqui. Aqui eu começo mostrando para vocês, não sei se já visitaram, mas a gente tem a nossa página, né? Dentro na página do Ministério da Educação, a gente tem a página do compromisso. Aqui nessa imagem do lado, vocês vão poder ver os eixos que estão
que fazem parte da política, como é que eles estão desenhados, o que é que a gente tem de expectativa em cada um deles, e também toda a legislação que a gente já vem publicando, né, ao longo desse ano, portarias, notas técnicas que podem subsidiar a nossa construção. E aí eu gosto de começar a apresentação destacando essa citação que está dentro do decreto e que para a gente é muito significativo. O compromisso em regime de colaboração, né, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, almeja, por meio da conjugação de esforços, garantir o direito à alfabetização de todas as crianças. Então, ele nasce com essa perspectiva. O grande que está posto para a gente é isso, é a gente poder colocar os sujeitos, os entes para dialogarem, esses sujeitos, e encontrar, saber quem contribui com o quê, né? E poder ter uma política de alfabetização forte, potente, que dialogue com as especificidades desse território. Então, aí o decreto que institui e o que a gente, o compromisso, ele tem essa perspectiva de alfabetização de todas as crianças e também de olhar do terceiro ao quinto ano para a perspectiva da recomposição das aprendizagens com foco na alfabetização. No âmbito do compromisso, o Ministério da Educação está numa elaboração, está numa construção, deve estar saindo agora uma proposta de também uma política de recomposição das aprendizagens, mas no âmbito do compromisso a gente foca nesse movimento da alfabetização, né, desse fortalecimento. E aqui são os eixos que a gente tem do compromisso. A gente tem aqui o eixo de governança e gestão. Nesse desenho desse regime de colaboração é onde a gente tem construído essa proposta mais colaborativa, de diálogo e de tomada de decisões de uma forma mais cooperativa, né? A gente tem um comitê nacional, esse comitê nacional a gente chama de SENAC, temos representantes da Secretaria Executiva do MEC, da Secretaria da Educação Básica, que é onde a nossa coordenação está, temos representantes da SECADI, a gente tem construído um diálogo muito importante com a SECADI nessa perspectiva, porque a gente tem feito reflexões de o que é que cabe dentro desse todos, o que é que a gente está chamando de todos e como é que a gente vai olhar para as especificidades, para as modalidades, enfim, para toda a perspectiva de trabalho da SECADI. Então, a gente tem construído um diálogo e tem trabalhado muito próximo para tentar apoiar tecnicamente e financeiramente os territórios para vencer todos esses desafios postos aí nessa diversidade. A gente tem no SENAC também a participação do FNDE e do INEP, porque são as autarquias do Ministério que têm uma interface direta com a política, né? O FNDE, porque a gente tem um apoio financeiro, então passa pelo FNDE, a gente fez algumas escolhas nesse repasse, que aí mais lá na frente a gente vai estar falando sobre isso. A gente tem a participação do INEP, porque a gente tem, vocês estão vendo aí, um eixo de avaliação, então a gente também tem trabalhado muito próximo ao INEP nessa construção. Vocês sabem que no início do ano passado o INEP fez uma pesquisa, né, para a gente tentar ter uma métrica do que a gente está chamando de criança alfabetizada, assim, o que basicamente essa criança, né, tem de aprendizagens, e considerando isso como um pontapé inicial, a gente não tem a ousadia quando a gente diz essa criança alfabetizada, é na perspectiva de ela ter condições de autonomamente poder seguir nas etapas seguintes desse processo de alfabetização. E a gente tem a representação do CONSED, temos 5 representantes, um secretário estadual por cada região,
do país, temos 5 representantes da Undime também, um por cada região do país, e temos um representante de secretários das capitais, né, na grande maioria tem um trabalho mais consolidado no trabalho com a alfabetização. No desenho da governança, a gente propõe no decreto que os estados, né, o estado enquanto território, construam seus comitês estaduais, né? Então, a gente espera que cada território, também olhando para essa questão de ter essa representatividade, possa implementar, ter seus comitês estaduais para que eles possam dialogar sobre essa política de alfabetização do território. Não é uma política de alfabetização construída pelas secretarias estaduais para atender aos municípios. O nosso desafio no âmbito do compromisso é tentar colocar os sujeitos para esse diálogo, para de fato olharem para os desafios enquanto território. E aí, enquanto território, tem que sentar e dialogar sobre as especificidades de cada município, né, desse território. A gente também tem apostado fortemente numa rede de articuladores. O último slide eu detalho melhor isso, mas a nossa rede de articuladores, nós temos em cada estado, 2 articuladores estaduais, aí também considerando a representatividade das secretarias estaduais e das Undimes, então tem um indicado pela Secretaria Estadual e um indicado pela Undime. Cada estado tem um desenho de regionais, não é? Assim, você tem, por exemplo, o estado de Goiás, que eu tenho 40 regionais, eu tenho o estado lá do Acre, que eu tenho 16 regionais, né? Então, eu tenho essa diferenciação de unidade administrativa dentro do território. Então, cada regional a gente também tem 3 articuladores, que é para ter essa relação mais próxima com os municípios, e no município a gente tem um articulador. Essa rede, ela tem também um normativo, está na nossa página, falando sobre essa rede, quais são as atribuições deles. A gente tem reuniões sistemáticas, são reuniões quinzenais com os estaduais, e essas reuniões, elas são processos formativos de gestão, com foco nesse acompanhamento, nesse monitoramento, e tentando amadurecer esse processo de implementação das políticas de alfabetização. Então, essa rede, ela além de ter uma perspectiva de acompanhamento e de monitoramento, ela tem como fundamento o próprio processo formativo dos técnicos, das redes, no sentido de colocar a alfabetização como foco e como principal desafio. Então, a gente tem essa rede, são mais de 7.000 pessoas dialogando quinzenalmente sobre essa temática. Então, a gente está nesse movimento também no desenho da governança e da gestão. E aí a gente tem como principal desafio desse primeiro ano a elaboração e a implementação, né, das políticas de alfabetização dos territórios, tá? Então, a gente está nessa fase, também mais lá na frente eu vou mostrar para vocês o cenário de como é que a gente está em cada um desses estados. E temos a proposta de fortalecimento das equipes técnicas. Então, a rede Renalfa, que a gente, né, está ali destacando, ela tem esse papel de fortalecer, a gente tem secretarias estaduais que há muito tempo não discutiam alfabetização, então a gente precisa compor esse quadro de profissionais, perfil de profissionais formadores, enfim, todo esse movimento com foco na alfabetização. No eixo da formação, a gente tem formação de professores do primeiro ao quinto ano e de gestores escolares. A gente fez essa parceria via PAR, o recurso que o Ministério da Educação disponibilizou foi via PAR para as redes estaduais, que construíram, a gente criou um instrumento dentro do CIMEC chamado PAT, que é um planejamento de demandas, né? É o plano do território para mostrar
qual era a capacidade técnica nesse momento instituída pelos estados de oferecer formação de primeiro ao quinto ano, e aí, a partir disso, os municípios sinalizavam se queriam fazer junto ou não, e a gente, eles realizavam o planejamento, sinalizavam o que é que necessitavam de recurso, e o Ministério da Educação aportou via PAR, né, recurso para que essas formações possam ser realizadas. A formação da educação infantil, o Ministério da Educação fez uma parceria com as universidades, e aí a gente reforçou um programa que era da gestão Dilma, ainda na época, que é o LEEI, e a gente disponibilizou, né, são 5 universidades, uma em cada região, elas se articulam com outras universidades em cada um dos estados, e elas realizam, estão aí com essa proposição de realizar a formação da educação infantil. No desenho que a gente fez, só o estado de Goiás e o estado de Sergipe, que já tinham propostas de formação da educação infantil, não estão realizando via essa formação oferecida pelas universidades. E também, como a gente colocou, faz a formação contínua dos articuladores estaduais, regionais e municipais. Somos nós mesmos, da Secretaria do Ministério da Educação, que realizamos essa formação. No eixo de infraestrutura pedagógica, a gente também, o ano passado, via PDDE, fizemos chegar recurso para todas as escolas que têm primeiro e segundo ano para montarem cantinhos de leitura. A nossa ideia é que ele seja dentro da sala de aula. A gente tem um desafio colocado aí, que é uma questão de espaço, tem sala de aula muito apertada, que não dá para colocar, e aí a gente vem, né, também orientando como é que os arranjos possíveis para se construir esses cantinhos de leitura para as turmas de primeiro e segundo ano. A proposta inicial que está desenhada para os cantinhos de leitura é que a gente consiga chegar, atingir um número maior de turmas, né, ampliar isso para terceiro ano, mas o ano de 2023 a gente só conseguiu passar recurso para primeiro e segundo ano. Vamos ter um aporte de acervo literário via PNLD, obras literárias, para a educação infantil, e do primeiro ao quinto ano, né? Também vamos ter esse aporte de livros de literatura infantil. E temos os materiais complementares, que o Ministério da Educação também disponibilizou recurso, aporte financeiro para as redes que disseram assim que tinham materiais complementares, apresentaram esse material, e o Ministério da Educação disponibilizou recurso para impressão, não é para elaboração, não é para comprar material já de editoras, porque a gente tem a clareza de que o material complementar ele não é um elemento que precisa chegar na escola para concorrer com o PNLD, então ele é um material complementar mesmo, ele é construído em diálogo com os processos formativos para apoiar o professor também nessa reflexão que ele precisa ter, né? Linkar formação, avaliações formativas e esses materiais como instrumentos que podem apoiar na tomada de decisão que o professor precisa ter para ajudar o estudante, né, nessa construção. No eixo da avaliação, a gente tem SAEB, turmas de segundo ano, vocês sabem que ele é amostral, então a gente não tinha, via SAEB, um resultado de alfabetização que dialogasse, que os municípios se percebessem nesse resultado de SAEB. Então, o que é que o INEP fez? Ele construiu um diálogo com as secretarias estaduais e construiu uma metodologia que, por sinal, na próxima semana deve estar sendo apresentada nacionalmente, uma nota técnica sobre isso, explicando mais detalhadamente quais foram os critérios. Mas o que é que o INEP fez? Ele pegou as avaliações estaduais, que são censitárias, que são para todos os municípios de cada estado,
E ele fez uma equalização disso. Ele disponibilizou itens da avaliação do SAEB para tentar equilibrar essas avaliações, fez esse movimento, e aí, na próxima semana, aí eu já estou dando um spoiler para vocês, na próxima semana o presidente Lula deve estar junto com o nosso ministro Camilo, apresentando esses resultados e sinalizando metas estaduais de alfabetização, né? É toda uma metodologia que foi construída pelo INEP e que a gente avança pela primeira vez, a gente vai ter uma métrica de fato de sinalizando para a gente, porque vocês lembram que o objetivo lá inicial do compromisso é alfabetizar todas as crianças e a gente precisa ter uma métrica aí que dialogue com esse desafio que a gente tem sinalizado. Por fim, a gente tem o eixo das boas práticas, que aí esse a gente está ainda construindo, a gente deve lançar no segundo semestre esse selo de reconhecimento, estamos numa fase de elaboração desse selo, e temos uma proposição de prêmio, né, que olha para resultados globais, mas também olha para indicadores de redução de desigualdade. Estamos também em fase bem inicial, tem um GT que está sendo coordenado lá por aquele Comitê Nacional do SENAC, trabalhando com isso, para ver se em 2025 a gente consegue avançar com essa pauta do prêmio. A do selo, eu acho que ainda em 2024 a gente consegue falar um pouco mais sobre isso. Aqui, só para vocês terem ideia do que a gente tem hoje, né, em termos de dados, a gente hoje tem adesão de 5.558 municípios, então a gente tem 10 municípios apenas no país que não fizeram adesão ao compromisso nacional. Todos os estados aderiram ao compromisso, construíram o PAT, que é aquele instrumento que eu falei para vocês, de demanda, que onde o estado diz assim, olha, eu tenho como elaborar materiais complementares, eu tenho como fazer formação, e os municípios dizem se querem ou não fazer junto. Mônica, e os municípios que não querem fazer junto com ele tem um apoio, um aporte financeiro do Ministério da Educação? Em 2024, a gente abriu o PAR para municípios que não sinalizaram que não querem fazer junto, que querem fazer sozinho, que já tem sua própria política, que já tem. A gente também tem apoiado, porque o nosso desafio é, de fato, alfabetizar todas as crianças. Então, a gente tem feito todos esses ajustes para uma tessitura bem complexa que a gente vai fazendo, que a gente vai dialogando para tentar chegar, de fato, esse apoio técnico e financeiro a todos os lugares. 26, né, oferta um programa leitura e escrita, aquele que eu coloquei para vocês. A gente já tem 21 políticas de alfabetização, já algumas, acho que dessas 20 aí, duas estão lançando, faltam só essa parte mais legal em Assembleia Legislativa para ser aprovada, e já temos 25 comitês estratégicos já instituídos para a gente fortalecer essa ideia do diálogo. E temos 7.381 articuladores daquela rede que eu coloquei para vocês, da Renal. Aí aqui, só retomando, 8 políticas dessas que a gente está sinalizando de alfabetização foram construídas e criadas após a adesão ao compromisso. Então, a gente já existiu, essas outras, elas já existiam, os estados já estavam trabalhando, e agora eles estão numa fase de isso está previsto no decreto, de se ajustar, de dialogar com o que está proposto no compromisso. A ideia é que eles revisitem as políticas territoriais e observem se a política que eles possuíam dialoga com o que está posto no compromisso, e dessas 21, 8 foram construídas já após o lançamento da nossa política, tá? A gente tinha como meta, até o final de 2024, possuir 20 políticas. A gente está em junho,
já estamos aí com 21 políticas construídas e a gente está caminhando, a gente tem a expectativa que até o final de 2024 todos os territórios estaduais possuam suas políticas de alfabetização instituídas. Aí aqui eu estou falando um pouco das entregas, das ações estruturantes para o nosso primeiro semestre. Na gestão e governança, a gente está fortemente acompanhando os comitês estratégicos, se eles estão sendo instituídos, como é que está sendo construído os regimentos internos, como é a dinâmica de reunião, quem são os sujeitos que fazem parte desses comitês. E estamos acompanhando esse processo, principalmente nos estados que não sinalizavam nada sobre a alfabetização. Então, a gente está nessa conversa de construção dessas políticas e visitando os territórios e acompanhando e sentando com secretários estaduais e undimes para elaboração dessas políticas. Sobre a infraestrutura pedagógica, a gente está numa fase, a gente repassou recurso no final de 2023 e início de 2024. Lá na frente eu vou mostrar para vocês um pouco desses recursos. E aí agora a gente está nessa fase de acompanhar a execução do apoio que a gente deu para os materiais, para as formações e para os cantinhos de leitura. A formação a gente está acompanhando e a avaliação, além do que vai acontecer na próxima semana, né, da gente sinalizar essas metas, apresentar os resultados, e as metas são uma construção até 2030, tem esse desenho. A gente também lançou uma plataforma de avaliações formativas, é uma plataforma do compromisso. A gente tem 3 ciclos de avaliação, do primeiro ao quinto ano, leitura, escrita, fluência e matemática. O primeiro ciclo aconteceu em março. Essa é uma plataforma do professor. Ela não tem a expectativa de gerar para a gente insumos, a gente acompanha, monitora, mas ela não gera insumos para a gente, ela precisa gerar insumos para o professor, ela é uma plataforma do professor. Nós tivemos 3 milhões de crianças avaliadas em março, a gente está com expectativa agora em junho bem maior, estamos dialogando, tivemos algumas dificuldades, porque é uma plataforma que o professor traz para o professor mais trabalho, então a gente precisa dialogar com as escolas para ver como é que a gente faz isso, para que isso não seja embora seja uma plataforma para o professor, ela não pode trazer mais trabalho para o professor, então a gente está nessa construção. O segundo ciclo acontece em junho e o próximo em outubro. Aqui é um pouco sobre o que eu coloquei para vocês do nosso diálogo com a SECADI. A gente também está esperando para a próxima semana que o ministro assine uma portaria que nós construímos em parceria com a SECADI, falando exatamente sobre diversidade, como é que a gente pode contribuir para promover equidade e reduzir desigualdades. Então, nessa portaria, a gente sinaliza para as políticas territoriais, estratégias, né, e prazos para implementação de ações complementares para que a gente possa garantir, de fato, a alfabetização das populações específicas, tá? Então, a gente fez isso em diálogo com a SECADI, e essa portaria está só aguardando a assinatura do ministro para a gente começar um trabalho intenso com as redes com relação ao o conteúdo da portaria e de como é que a gente pode avançar de fato com essas estratégias. Aqui, de novo, falando das avaliações, aqui a nossa página, tá? Aqui tem essa configuração, tá? Nossas metas globais, eu já venho falando, vou só passar bem rápido, até 2030, né? 80% das crianças do segundo ano com desempenho acima do ponto definido como padrão de alfabetização, né? Que é aquele ponto que foi sinalizado pelo INEP na pesquisa. Então, a gente espera até 2030 que 80% das nossas crianças consigam chegar, né, ou estar acima desse ponto definido lá
como ponto de criança alfabetizada. E aí a nossa principal estratégia, né? A gente reconhece as disparidades do ponto de partida, então por isso o INEP construiu toda uma metodologia gradativa do que qual é o desafio anual para cada uma dos territórios, para a gente poder ir construindo essa trajetória até o final de 2030. Mais ou menos assim, tá? Ele traz alguns exemplos lá no formato, vai estar desse jeito, até 40%, nível 1 de 40 a 50, nível 2 de 50 a 60, e assim sucessivamente, até a gente chegar em 2030, todo mundo com esse formato. E, por fim, o selo ele tem o público-alvo, são as secretarias de educação, né, estaduais e municipais, e a gente vai avaliar essas dimensões, que são as dimensões propostas nos nossos eixos. Regime de colaboração, ações estruturantes, implementação da política, formação de professores e materiais de apoio. A gente vai acompanhar e vai reconhecer o esforço de gestão do que ele já conseguiu implementar a partir dos eixos do compromisso. O prêmio está aqui também, a ideia é que o público sejam secretarias de educação e escolas públicas, mas essa é uma versão muito inicial, foi só para começar a discussão dentro desse GT que eu coloquei para vocês, que está sendo constituído lá no SENAC. E aí, aquilo que eu estava te dizendo, Rodney, o compromisso, ele já nasce com a proposta de monitoramento e avaliação dessa política pública, né? Então, a gente está previsto, né, dentro da proposta de avaliação do programa, uma avaliação de implementação, uma avaliação de governança e uma avaliação de resultados, tá? O plano da gente de monitoramento está disponível também naquela página que eu mostrei lá no início, tem o nosso plano de monitoramento, já todo falando sobre o nosso problema, como é que está o desenho da política e o modelo lógico dessa política, está todo lá no nosso plano, tá? E tem a metodologia de monitoramento e avaliação, está disponível lá. No processo, a gente tem painel de monitoramento, boletins de monitoramento e relatórios de monitoramento. A gente tem esse BI que eu estou apresentando para vocês, ele está ainda de uso interno nosso, porque a gente estava nesse processo de funcionamento disso. Então, vocês estão vendo aí que o SAEB, que está aí posto nesse primeiro desenho da gente, ainda é o de 2019, mas a gente está migrando os dados já recentes, inclusive de censo e de tudo, para a gente poder. Aí vamos passar essa fase de teste, vai estar aberto para qualquer pessoa visitar e, enfim. A gente tem na nossa página também esses boletins de monitoramento das nossas ações, aí vocês vão encontrar os dados, os quantitativos, quem fez o quê, quem aderiu ao quê, essa logística meio que eu passei muito rapidamente, mas nos boletins vocês têm, acessando, vocês vão se familiarizando um pouco mais com essas questões, porque o compromisso ele é todo pautado na adesão, tá? A gente, nenhuma proposta, nada do que a gente propôs dentro do compromisso, ele tem uma perspectiva de obrigatoriedade, né? A gente está, de fato, desde a perspectiva da União, fortalecendo essa história do regime de colaboração. Então, é adesão, é quem quer fazer, como é que quer, como é que a gente mobiliza, como é que a gente convence os sujeitos da importância disso. Tem sido essa a principal pauta, por exemplo, das reuniões da Renalfa, tá? Também lá na página vocês vão encontrar esses relatórios de monitoramento. Vocês estão vendo que tem 3 relatórios de monitoramento e tem uma avaliação já colocada lá, uma avaliação de implementação, tá?
E aí, agora sim, já terminando para a gente abrir para a conversa, aqui um pouco do desenho que eu falei para vocês dessa gestão partilhada. Vocês estão vendo o SENAC, o SEEC e a rede Renalfa. E a ideia desse infográfico aí é gráfico, é para a gente também perceber que a dinâmica é essa, ele não está posto em pirâmide, ele não está posto em colunas, ele está posto horizontalmente e com linhas que vão e que voltam. Então, esse diálogo precisa ser fortalecido e a gente está nesse exercício de discutir aqui no Senac, embora seja um grupo estratégico, mas discutir no Senac questões que aparecem lá quando a gente está num processo de formação com o articulador do município, o que é que está sendo sinalizado lá, aquela coisa bem específica que está sendo sinalizada lá, como é que a gente, no campo estratégico, vai conseguir dar conta e superar. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje, e aí agora eu estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco mais. Obrigada, Rodney. Imagina, professora Mônica, eu que agradeço, e nós, né, nós todos aqui agradecemos a sua apresentação, né, e mais uma vez a sua disponibilidade de dialogar aqui conosco. Acho que mais uma vez, né, quero reforçar a importância do tema, especialmente considerando que a alfabetização é estruturante, né, para as trajetórias escolares bem-sucedidas de todos nós, né, então acho que isso dá uma dimensão, né, da importância de uma política que olhe atentamente para isso. Bom, considerando aqui a fala da Mônica, a todos e todas que estão aqui presentes, acho que abro, né, para que possam fazer suas perguntas à professora. Como somos poucos, acho que até vale, né, gente, levantar a mãozinha se alguém quiser falar mesmo, né, fazer sua pergunta oralmente, fique à vontade, se não, também podem usar o chat para isso. Quem que gostaria de começar? Na primeira rodada, na primeira vez, todo mundo fica um pouco tímido, mas não se reprimam. As pessoas dizem que quando fica esse silêncio, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né, Rodney? Eu É. estou preocupada. Não, não. Ou ficam envergonhadas. Oi, professor. Boa Oi, tarde. Val, Boa Valéria. tarde, professora Mônica. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas eu quero agradecer a explanação da professora. Nós estamos aí, né, envolvidos com a implementação desse programa. Na minha concepção, nunca tivemos um programa tão amplo a nível intermunicipal, em regime de colaboração. A gente está entendendo o programa aos poucos, né, pela dimensão do próprio programa, mas eu quero dizer, enquanto município que sou, enquanto coordenadora da Câmara Técnica do Codivar, eu quero dizer que a gente está muito feliz por essa iniciativa do governo federal e o envolvimento do Estado e município nesse apoio à alfabetização. A gente está bem contente. Então, estamos ansiosos aí por essa métrica, por essa avaliação, por essa meta de como vai acontecer, né? Porque o programa, pelo que eu entendi, né, professor, ele está sendo desenhado no percurso, não é verdade? E a gente fica ansioso por entender, né, a linha final desse percurso. Então, como a gente diz aqui, nós estamos trocando o pneu com o carro em movimento, né, construindo junto. Isso é bom, eu vejo isso como positivo, até porque acredito que muitas das contribuições podem influenciar, né, nesse desenho aí até o final. Então, quero agradecer. Por enquanto, adorei o organograma, eu sempre falo isso para a minha equipe, eu queria enxergar, né? A gente consegue entender os pedacinhos, mas essa apresentação que a professora fez faz a gente enxergar
cada um dentro aí do seu eixo de atuação. Então, muito obrigada, professora. Obrigado, Valéria. Só para você não se apresentou, Valéria, então vou contar aqui para quem não te conhece. A Valéria é uma secretária municipal, né, de um município da Baixada, né, aqui do litoral de São Paulo, mas da Baixada não, né, da região Do lá da Vale, do Vale do Vale. Ribeira. Ribeira, isso. E também é mestranda no meu programa de pós-graduação na área de formação de gestores educacionais, por isso a intimidade, né, Valéria? Então, Ângela, querida, que levantou a mão, na sequência o Rodrigo, ou eu inverti a ordem? Eu acho que era eu mesma. Ah, tá Acho bom, que que é sim. Ângela, querida, vamos lá. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou Ângela Coutinho, sou professora aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu tive a possibilidade de discutir esse programa quando ele ainda era uma minuta no decreto, junto com a Mônica, pela representação da diretoria da Amped, né? E estivemos lá junto com a Balf também, e foi um ótimo debate. Então, te ouvir de novo, Mônica, agora, um tempo depois, é muito bom. E eu queria te ouvir um pouco, Mônica, assim, te chamaste muita atenção, né, que um ponto central desse programa é essa dimensão da cooperação entre estados e municípios, né? E aí, com essa coordenação nacional, né, via a Secretaria de Educação Básica. Então, eu queria te ouvir um pouco, se tu pudesses contar para a gente, tu falaste que isso é um desafio, né? Mas quais são os desafios, assim, que vocês têm enfrentado? Eu acompanho um pouco aqui no Paraná e percebo que um grande desafio é o fato de que nem sempre nas secretarias estaduais de educação, né, aqui no caso, a focalização é maior nos anos finais e no ensino médio, então, nem sempre a gente tem nas equipes técnicas das secretarias pessoas que têm esse olhar, né, mais focalizado ali no final da educação infantil, na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu sei que vocês pensaram aí nos articuladores, enfim, tem figuras, né, que estão nesse lugar, mas como é que vocês têm observado esse regime de colaboração, essa colaboração entre estados e municípios? E também essa coordenação nacional, né, que vocês fazem, assim, como é que se dá toda essa dinâmica, né, de articulação entre esses diferentes entes, ainda que vocês tenham aí vários instrumentos, né, e também processos já previstos, mas se tu puderes falar um pouco. E se não for abuso também de minha parte, entender um pouco a relação do compromisso com o lei, né, com leitura e escrita. Porque eu tenho percebido que para a educação infantil tem uma especificidade, né, esse tratamento, pensar a questão da alfabetização, mas eu ainda não compreendi muito bem a relação do compromisso com leis. Se tu puderes comentar um pouquinho, eu te agradeço. E, Rodney, obrigada também aí pela mediação. Imagina, querida. Mônica, você quer ir respondendo uma a uma? Você acha que a gente pode fazer um bloco? O que você prefere? Eu vou responder a professora Valéria e a professora Tá bom. Ângela. Aí, primeiro dizer, e aí eu acho que quando eu for responder a professora Valéria, eu já vou estar respondendo um pouco também ao que a professora Ângela está colocando, assim. O que que a gente tem observado em estados que já têm políticas estaduais, não é? Assim, que é o caso de São Paulo, que é o caso do Paraná, não é? Então, assim, eles já possuem políticas estaduais, e aí o nosso desafio tem sido maior, tá? Porque eles já têm um formato, eles já tinham estabelecido fluxo de diálogo, eles já tinham estabelecido. Eu falo de uma maneira muito simples, tá, gente? Se vocês não me levem muito a mal, não, na forma como eu vou colocar aqui, mas eles já estabeleceram o fluxo e já estabeleceram quem faz parte disso, né? E a gente, enquanto governo federal, também tem enfrentado dificuldades nesse sentido. Não é uma coisa que está, como a professora Ângela colocou, não é uma coisa que está posta, né? A gente tem, enquanto coordenação nacional, algumas estratégias a gente tem tentado desenvolver
e que extrapolam, por exemplo, o meu papel, assim. Porque como é uma questão de governança, também tem uma relação hierárquica aí que tem um peso. Então, a gente desenha isso também. Vai para a mesa de discussão com a secretária Kátia, com o nosso diretor Alexandro, esse diálogo mais aproximado com alguns. O nosso papel é muito nesse sentido, certo, professora Ângela, professora Valéria, de sinalizar isso. Olha, isso aqui não está, isso aqui a gente está conseguindo, isso aqui a gente não está, precisa chegar, precisa conversar. Né? Então, a gente tem por isso a gente tem os representantes também de Undime no grupo, que é para poder sinalizar isso, e a Undime tem sido uma parceira muito marcante nesse processo de dizer, olha, isso não chegou, não está dessa forma, vocês disseram que ia ser assim, mas quando chegou aqui no planejamento, isso se perdeu, e aí a gente volta para essa discussão com cada rede. Então, de fato, não é uma é complexo, tá? Assim, a gente tem enfrentado. O que eu acho que a fala da professora Valéria também sinaliza um pouco isso. O que que quais foram as escolhas da gente? A gente precisava começar a sinalizar para as redes, né, Estado, para os entes, Estado e município, que a gente ia chegar com eles, chegar junto deles. Então, a gente precisou em 2023 e o que é que os entes entendem como a gente estar com eles? É esse apoio técnico e o apoio financeiro. Então, a gente precisou chegar e dizer: olha, a gente está aqui, o que é, como é que nós vamos fazer? Aí agora a gente está nessa segunda fase, que vocês viram lá no monitoramento. A gente está acompanhando como o que é que de fato está sendo feito com o recurso que está disponibilizado ou que não está sendo feito, quando será feito, por que não agora e por que mais na frente. Então, a gente está, e esse movimento a gente tem feito com os articuladores, e com visitas técnicas. A gente tem uns consultores que a gente contratou para acompanhar cada região. Eu particularmente tenho ido à região norte, tem sido sou eu que estou indo para lá para acompanhar, porque é a região que a gente está considerando nesse momento como uma região que a gente precisa entender as especificidades, não que as demais não sejam desafiadoras, são extremamente desafiadoras. Mas um ponto que eu acho que é importante de trazer, professora Ângela, por que que a gente fez a escolha de colocar o Estado no circuito? Por que que a gente não criou uma política pública para dialogar direto com o município, já que o Estado não tem? Porque, primeiro, por uma questão de acreditar de fato no regime de colaboração, e segundo, porque a gente tem uma dificuldade de capacidade técnica, sabe? De implementar de fato uma política pública que vá para além de processos de formação, não é? Ah, não, vamos investir em formação de professor. A gente aposta que, para além da formação do professor, a gente precisa investir nas equipes técnicas, a gente precisa tornar as secretarias de educação municipais e estaduais também potentes nesse processo da alfabetização, entender sobre isso, acompanhar esse processo de aprendizagem dessas crianças e esses desafios que estão aí. Esse, para mim, é o maior desafio, são as equipes técnicas, sabe? Assim, como a gente coloca na pauta de um secretário de Educação de Estado que ele precisa ter uma equipe técnica dentro da Secretaria de Educação que dialogue e que tenha na pauta a alfabetização, sabe? Então, isso a gente tem, estamos todos nós ansiosos com essa meta. Na próxima semana, o presidente vai chamar os governadores, né? Ele vai fazer uma reunião com os governadores para apresentar essas metas junto com o ministro, para tentar colocar na pauta isso que você colocou agora, assim, como é que eu vou alcançar isso aqui se eu não invisto nesses profissionais, nessa equipe técnica que se dedique ao tema, né? Que se aprofunde sobre esse tema. Então, a gente
como a professora Valéria falou, a gente está caminhando e trocando pneu. De fato, é isso que a gente está fazendo, porque também não dava muito tempo da gente, né? Foram decisões que foram precisas ser tomadas, né? Assim, a gente tem alguns desenhos de política, que a gente até brinca lá no MEC, que a gente diz assim, gente, essa política não dava tempo a gente ter feito igual a essa do coleguinha, não, tá só, e agora lançar, mas não deu tempo, né? Vocês viram que a gente começou, lançou, e foi discutindo, e foi revendo, e é esse o processo. Mas o principal desafio que a gente tem hoje é esse, tá? De equipes técnicas que dedicadas a isso, ao regime de colaboração, ao desafio da alfabetização, na verdade, para além do desafio da alfabetização, aos processos mesmo de aprendizagem, né? Que a gente precisa dar conta dessa inteireza, não dá para ser olhar para o território e achar que só tem que cuidar do ensino médio, é muito nesse sentido, tá? Com relação ao lei, a gente foi também uma tomada de decisão olhando para isso, que a professora Ângela trouxe, assim, como vamos colocar a formação da educação infantil sem essa concepção de que o 4 e 5 anos é uma preparação. A gente vai preparar o menino para quando ele chegar lá no fundamental, ele já sabe assim, como é que a gente fazia isso, né? Em locais onde essa discussão há muitos anos não é feita no âmbito de uma secretaria estadual. Então, nesse diálogo, por isso a escolha pelo lei, por isso a necessidade da gente pautar a lei aqui. Aí a gente tem também nesse processo, professora Ângela, dificuldades nossas, assim. A gente está numa parceria com as universidades e é um diálogo que não é nem sempre é um diálogo simples da gente fazer, porque a universidade trata de formação de professor. Então, a gente fazer esse diálogo de que o lei é parte do compromisso e que, portanto, precisa permear, porque o nosso grande desafio é formar equipes. Então, se a gente deixa o lei só cuidando da formação do professor que vai lá no município, a gente também não forma essa equipe que olha para a educação infantil e que a gente quer. Então, a gente tem também, é um diálogo que também está sendo construído a duras penas, mas se a gente está vencendo, vai devagarzinho e está dando certo. Mas ele é parte do compromisso. A nossa ideia é que ele passe, permeie, para que as secretarias possam ir formando suas equipes também, né? Não seja uma coisa que a universidade forma o professor e depois ela sai de cena, e aí quem é que torna isso dinâmico e vivo nas redes, né? São as equipes, então precisamos fortalecer as equipes. É isso, Rodney. Acho que é a Sandra e a Catarina. Eu tenho aqui na minha lista Ah, Rodrigo, Ana Paula Guimarães, Sandra Catarina e Lilian Açúcar. tá. Vou propor da gente juntar aqui a pergunta do Rodrigo com a da Ana Paula Guimarães e na sequência a gente faz as outras três, pode ser? Porque a da Ana Paula é uma pergunta que está aqui no chat. Rodrigo, querido, por favor. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo presente. Mônica, queria te agradecer muito pela apresentação, foi realmente super interessante ver. Eu tinha, na verdade, anotado várias questões aqui, mas boa parte delas já foram respondidas quando você respondeu as questões anteriores, né? Então, eu queria só. Tem um ponto que eu ainda queria te ouvir sobre ele, por conta da própria complexidade desse compromisso, né? É algo que você traz, você envolve estados, envolve municípios, envolve a negociação com outros agentes, como as universidades, por exemplo, que tem aí, inclusive, um conjunto de tensões relacionadas à própria concepção do que é alfabetização. Né? Então, eu queria. Essa era uma das minhas questões, né? Como eu sabia de antemão que havia essa parceria direta com as universidades. Aí queria te ouvir um pouco sobre os processos de negociação, sobre a concepção de alfabetização que vai orientar o programa e o diálogo com as universidades, como é que se deu,
se houve tensionamentos, como é que o processo aconteceu. E outro que me chamou muita atenção foi o compromisso de ser pensado com uma proposta de avaliação da implementação. E aí queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Fiquei super interessado em ver o relatório, não entendi bem se a gente pode ter acesso ao relatório, né? Fiquei muito interessado em ver, porque é uma temática que nos agrega aqui na RAPE, né? A gente está pensando em implementação das mais diversas formas, e pensar o compromisso que já nasce com a proposta de avaliação da implementação é super interessante. Eu queria te ouvir mais sobre o próprio desenho dessa avaliação da implementação, como é que se deu e de que maneira. Então, são esses os meus 2 pontos, e, no mais, um agradecimento enorme por você estar conosco, trazendo aqui essa reflexão. Obrigado, querido. E aí, Mônica, só vou ler aqui para você rapidamente a pergunta da Ana Paula Guimarães, que diz o seguinte: ó, os governos subnacionais que não aderirem ao programa também serão alvo de acompanhamento? Como? Uma vez que a alfabetização é um direito de todos. Tá? Se você puder juntar essas duas, esses comentários, eu daqui a pouco faço um outro bloco. Primeiro, com relação à concepção de alfabetização, né? A gente tem os nossos materiais, professor. Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa resposta. Assim, a gente tem uma atenção posta, a gente vem para um governo pós uma política nacional de alfabetização, né? Uma PNA que a gente precisou revogar e que é alvo de tensão nessa discussão também. Então, a gente tem uma concepção, e é uma concepção que está presente, por exemplo, no nosso material de orientação para as formações, no nosso material que orienta sobre a elaboração dos materiais complementares, está lá na nossa página também disponível, esses 2 materiais, tá? E essa concepção é uma concepção toda fundamentada na questão discursiva, enfim, a gente tem essa concepção presente, mas fizemos, e além disso, toda a orientação para os processos formativos, a gente tem uma diretoria dentro da SEB, que é uma diretoria de formação, que quem é o diretor é o professor Lorival, né, que foi presidente da ABALF, e todo esse movimento de orientação para os processos formativos é orientado por essa diretoria, com toda essa perspectiva presente, em diálogo com as universidades. A gente deve sair, a partir agora do 2º semestre, com uma proposta de esses materiais complementares ter um grupo de pesquisadores, e aí, assim, eu não vou poder te dizer quem são, porque não sou eu que acompanho, é a diretoria do professor Lorival, mas a gente pode trazer depois ele para conversar com vocês, né? Então, tem um conjunto de universidades produzindo uma proposta de formação para que os estados ou municípios que não ainda estejam alinhados com uma proposta formativa que atenda às suas especificidades, possa se guiar por esta proposta formativa, que está sendo construída por um grupo de pesquisadores, e também tem um grupo construindo também uma proposta de materiais, né, para apoiarem esses processos formativos. Então, o que eu sei te dizer nesse momento sobre a questão que toca nesse tema da concepção de alfabetização é que a gente está nessa proposição, a gente tem essa proposta sendo tecida, né, nesse diálogo com algumas universidades, e que no 2º semestre a diretoria de formação, encabeçada pelo professor Lorival, vai estar chamando para a formação e para esse debate também, para apresentar esse material, com esse diálogo com as universidades. A gente teve já, acho que há 2 meses atrás, um diálogo também com alguns professores ainda tentando fazer essa ligação, né? PENAIC, PROFA, os programas de formação e a relação com o compromisso. Foi um seminário também muito, muito interessante. Então, a gente está nessa aproximação com a universidade, como eu disse ainda há pouco para a professora Ângela, a gente foi
fazendo as coisas que precisavam ser tocadas, porque a gente precisava sinalizar para a sociedade que a gente tinha esse compromisso com esse desafio que está posto aí, que é a questão da alfabetização, mas a gente ainda tem muita coisa para aprofundar, para fortalecer. Com relação aos relatórios, está disponível na nossa página, todos eles, inclusive o modelo lógico. Também vou ficar te devendo isso, porque também é uma outra diretoria, uma diretoria de avaliação e monitoramento que a gente tem, e a gente trabalha. As pessoas lá no MEC dizem que o compromisso fez elas trabalharem de forma colaborativa também, tá, professor? Então, a gente tem várias diretorias dentro do compromisso, não só a nossa. Então, tem uma diretoria de avaliação e monitoramento, e eles têm lá toda uma metodologia e esse modelo lógico, e estão construindo também outras ferramentas tecnológicas para nos apoiar no sentido do acompanhamento, assim, que não seja só a gente que possa fazer isso, mas que o município, o articulador municipal possa sinalizar isso dentro dessa plataforma, o articulador regional, esses elementos, esses pontos frágeis, o que a gente não está caminhando, a gente possa, numa plataforma, ter isso de forma mais acessível e mais próxima possível, e com um espaço de tempo também que nos permita corrigir rota e reorganizar alguns processos a partir desse acompanhamento, tá? Mas também, se precisarem de uma conversa, a gente media essa conversa com a professora Janaína, que é a coordenadora, para vocês, assim, especificamente falarem mais sobre acompanhamento e monitoramento. Hoje, aí a última pergunta que aqui foi escrita. Hoje, a gente tem 10 municípios que não fizeram adesão ao compromisso, certo? Então, nós só temos esses 10 municípios hoje que não tem articulador municipal, que a gente não conseguiu estabelecer esse diálogo ainda com esses entes. Com relação ao recurso do cantinho da leitura, chegou para todas as escolas, independente de adesão ou não, foram para todas as escolas de primeiro e segundo ano. Mas esses 10 municípios, a gente ainda tem uma expectativa de tentar chegar a esses 10 municípios num diálogo mais aproximado, para a gente entender o porquê da não adesão, enfim. Nesse momento, a gente não tem. Hoje, se você me perguntar se a gente tem alguma proposição, enquanto Ministério da Educação, para esses 10 municípios, a gente não, no âmbito do compromisso, ainda não. Mas a gente está atento a isso. A adesão, ela não se encerrou. A qualquer momento, o município pode entrar ainda lá na página, lá no PA e fazer a adesão. A gente não teve período para adesão, mas a gente ainda não tem uma ação que diga assim, olha, os municípios que não fizeram a adesão, que não estão no compromisso, que não estão vinculados à política do Estado, o que é que vocês estão fazendo? São 10 municípios e a gente ainda não construiu as ações ou que trajetórias possíveis para acessar esses 10 municípios, tá? Obrigado, Mônica. Agora eu vou passar a palavra para Sandra Leite. Boa tarde, uma alegria grande estar aqui com este meu pesquisador preferido e com a Mônica, que é uma pessoa também aí muito querida, né? Eu sou Sandra Leite, trabalho aqui na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, atualmente na coordenação ligada à educação infantil e a programas de parentalidade. Então, Mônica, querida, minha pergunta é como é que você está, assim, enxergando, como é que na prática você tem visto nessa experiência de diálogo, né, com as redes do país inteiro, esse entendimento, né, dessa participação da educação infantil nesse processo, né? A gente ouviu aqui no começo da fala, né, essa dificuldade que justamente pelo fato da maioria dos estados não terem esse trabalho, né, técnicos na sua equipe que sejam voltados, né, para a educação infantil, para os anos do ensino fundamental, né? Aqui no Ceará a gente tem já uma trajetória bem diferenciada com relação a isso, mas mesmo assim
Queria entender como é que você estava vendo isso. E acho que a gente também precisa ir acendendo as esperanças com as outras boas notícias que vêm circundando políticas como essa da criança alfabetizada, né? Ontem eu vi uma matéria divulgada no site, no Instagram do Fabiano Piuba, no link, que coordena as aulas de política e literatura, com relação a essa parceria do MEC e do MINC, para que as bibliotecas públicas, para as bibliotecas públicas e para as bibliotecas comunitárias terem acervo do PNLD. Então, assim, isso é uma política que vai ter um impacto nessa questão do acesso, né, das nossas crianças e também dos nossos professores, né, a uma literatura de qualidade. Então, nós estamos aí com uma possibilidade de viver um momento diferenciado, onde a gente tem aí o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura unidos e pensando em direções comuns, né? Então, acho que é uma coisa que quem está nessa rede de pesquisa, quem está como a Valéria, por exemplo, que está como secretária, né, de Educação, precisa estar atento para aproveitar essas oportunidades. Mas voltando aí, minha pergunta é sobre esse desafio, né, de construir esta ponte, que já é uma questão difícil, né, a transição à educação infantil e ensino fundamental, e de como é que está sendo construir isso aí pelo país. Muito grata pela oportunidade, esta rede é uma rede realmente muito especial. Muito grata. Obrigado, Sandra. E só tem gente querida aqui hoje, competente e querida, como a Catarina. Catarina, por favor. se- Bom, obrigada. É um prazer estar aqui. Eu, né, enfim, quis participar porque estudo regime de colaboração e nos últimos anos eu fiz algumas pesquisas para entender, inclusive, essa trajetória de descontinuidade das políticas nacionais, que acarreta, né, que traz desafios para estados e municípios, porque né, a gente, enfim, passa governo e vai mudando as políticas. Então, eu espero que também a gente comece a construir uma trajetória, né, mais de continuidade, fortalecimento. E daí, nesse sentido, minha pergunta, eu fiz uma pesquisa recente, foi em maio, sobre o regime de colaboração em alguns estados, e então o compromisso já está chegando, né? Então, a gente conseguiu observar um pouco essa questão. Os estados têm adotado estratégias diferentes para coordenar então, as políticas que eles têm já implementando e que vêm de trajetórias anteriores com o compromisso. Tem estados que estão fazendo isso bem e estados que estão mais perdidos. Então, eu queria entender um pouco, assim, se vocês estão dando alguma assessoria para estados de como coordenar essas coisas. E tem, depois, políticas municipais que já existem, especialmente nas capitais, né, nos municípios maiores. Os municípios menores geralmente estão, né, mais ancorados nas políticas estaduais e nacionais. Então, eu queria entender, assim, como fazer essa coordenação funcionar, né, assim, no nível subnacional, enfim, e produzir alguma, né, assim, uma flexibilidade grande, ao mesmo tempo uma coerência, né, assim, é um equilíbrio difícil. E em relação a isso, talvez estratégias de fortalecimento institucional seriam importantes, então, pensando tanto na secretaria estadual, quanto eu acho que espaços, comitês de governança. O que a gente vê é que o caso do Ceará se desenvolveu de uma forma, né, assim, muito orgânica, assim, dos municípios, né, participando do processo, mas em outros estados que não têm uma trajetória de cooperação, muitas vezes a política fica meio de cima para baixo, assim, os municípios são incorporados de uma maneira difícil, né, e às vezes via Undime, mas depende muito também da relação entre governo estadual e Undime, da atuação da Undime naquele estado, e na ausência de um sistema nacional de educação, porque se a gente tivesse um comitê bipartite, como tem em outras políticas, né, a gente poderia ter um comitê em que estados e municípios dialogam. Na ausência disso, se vocês pensam em um pouco incentivar a criação, né, desses espaços mais formais, institucionalizados para garantir essa coordenação de várias políticas e também um diálogo para que os municípios tragam as suas demandas
também para os estados, enfim, e construam junto e não uma política meio nacional, top-down, nacional e depois estadual, né? E daí eles recebem um monte de coisa lá nas escolas. Enfim, é isso. Obrigada pela exposição e pela disposição também de apresentar. Eu sei que a sua agenda deve ser super difícil. Obrigado, Catarina. Mônica, se quiser responder, depois eu faço um último bloco. Tá. Sandra, primeiro dizer que estou com saudade. Saudade do Ceará. Mas, enfim. A gente tem, com relação à educação infantil, dentro do Ministério da Educação, estabelecido trabalhado de uma forma mais aproximada com a coordenação da educação infantil, que é a professora Rita Coelho, né? E a gente tem feito algumas discussões, mas muito especificamente 4 e 5 anos, que é onde a gente está falando, né, do movimento do LEEI, enfim, a gente não tem ampliado essa discussão. E pelas andanças, como você colocou, pelas andanças aí nos territórios, o que a gente consegue perceber é isso que você já colocou, assim, as secretarias estaduais, elas têm pouca preocupação, pouco investimento, desde investimentos que possibilitem essa aproximação com processos formativos, com investimento em equipamentos, até a questão mesmo de ter equipe técnica para pensar isso, para conversar sobre isso, para apoiar nesse sentido. Então, a gente tem aí um vazio ainda muito grande com relação à educação infantil, mas também acho que a coordenação da educação infantil no Ministério da Educação, ela tem um olhar muito para o município, então ela consegue chegar melhor, ela tem toda uma política de educação infantil que dialoga muito diretamente com os municípios, tá? Catarina, o nosso principal investimento, assim, não é nem investimento, nossa principal aposta é no SEEC, tá? Que ele seja o local onde a política pública de alfabetização do território seja coordenada, seja gerida, seja debatida nesse espaço. Se você me perguntar, Mônica, já funciona? Não, não funciona. A gente conseguiu agora, como você viu lá, instituir 25, tá? Dizer que eles precisavam criar um normativo dizendo que tinha um SEEC. Aí a gente vai induzindo, por exemplo, a gente precisa que vocês sinalizem o planejamento de distribuição de materiais. Precisa ser assinado pelo SEEC para ir forçando que eles sentem. Então, como MEC, tem sido algumas dessas estratégias que a gente tem tentado. Por exemplo, a gente tem a plataforma que vocês viram das avaliações formativas. Aí eles dizem assim, para todo mundo fazer avaliação, aí cai. Esse é um exercício, Catarina, que não é fácil. As pessoas, a gente diz muito assim, as políticas que vêm de cima para baixo, as pessoas têm essa expectativa de que as políticas venham de cima para baixo. E esse exercício, para mim, é o mais desafiador, porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas pensam que é porque eu não quero fazer, entende? Assim, mas você precisava dizer se é obrigatório, se não é. Elas têm essa necessidade e é uma luta. Então, por exemplo, plataforma de avaliação. A Mônica é obrigado a gente fazer a plataforma de avaliação que o MEC está disponibilizando? Não, não é obrigado. Essa discussão precisa ser feita no SEEC. Quais são as avaliações formativas que vocês têm? Vocês têm avaliação formativa no território de vocês? Se tem, elas dialogam com o processo formativo de vocês, com os materiais de vocês? Ela é suficiente para vocês para a tomada de decisão que vocês precisam ter? Se não tem necessidade de fazer a do Ministério da Educação, vocês já fazem. Agora, não, a gente não tem nada, mas a gente não quer fazer porque a gente não quer gastar papel. Eu escuto isso. Né? Aí a gente vai e diz, não, gente, mas aí não tem condição.
não é? A gente precisa. Como que a gente vai garantir que está acompanhando o processo de aprendizagem das crianças se eu não estou olhando para a aprendizagem dela? Aí a gente vai dialogar. Mas aí a gente diz: olha, não é você que vai decidir isso, é o SEEC. Não é a Secretaria do Estado quem define se o território vai usar ou não a avaliação. Até porque ela é de decisão do professor, inclusive, de usar ou não. Então, a gente tem feito, tem buscado essas estratégias. Eu não posso te dizer que a gente tem tido, assim, que isso é um sucesso e que isso está consolidado. Como eu disse, a gente está começando, né? Assim, a gente tem ainda estados que nem instituíram o SEEC. Só para você ter ideia do nível, porque é uma coisa também que tem a ver com o lugar, sabe? Assim, tem locais que você consegue eu quero, eu topo, chama todo mundo, vamos conversar, mesmo se eles saberem bem por onde é que vão, mas estão juntos, estão tentando. E você tem estados que você vai lá, visita e diz assim, meu Deus, por onde é que a gente começa a dizer para esse povo que eles têm que dialogar? Mas a gente está. O compromisso tem esse desafio colocado e a gente é vigilante nele, tá? O que eu posso te dizer é que a gente tem uma equipe vigilante nesse sentido, porque a gente tem essa preocupação que você tão bem descreveu, de que as políticas públicas possam se tornar nesse país um pouco mais perenes, que elas não sejam, né, que mudem de acordo com o vento, que as pessoas de fato se habituem a trabalhar de forma mais coletiva, mais, né, participativa, tá? Obrigado, Mônica. A Lilian Açúcar, também aqui uma parceira nossa, membro da REIP, pergunta, Mônica, se os recursos financeiros são repassados para o Estado, que repassam aos municípios, ou se são repassados diretamente aos municípios. E eu tinha visto mais uma mãozinha levantada. Robertinha desistiu? Robes? Não, professora, o que eu ia perguntar. Primeiro, boa noite, agradecer muito à professora pela apresentação tão didática. Nossa, eu estou muito feliz. Agradecer à REIP, ao meu professor orientador, querido Rodney. Eu também trabalho também Ilha Comprida, sob a supervisão da professora Valéria, e Rodney, meu professor, meu orientador, lá no mestrado. Eu sou articuladora municipal aqui na ilha do programa, e nós tivemos nosso segundo encontro do LEI na quarta-feira, então está sendo um processo que a gente está aprendendo juntos, e de antemão, assim, a gente está gostando muito, assim, são muitas novidades, e a gente percebe o quanto isso é importante, né, para o nosso país, esse olhar, né, do país inteiro pensando, né, nesse tema tão importante. Professora, na verdade, a professora já respondeu um pouco, mas a minha dúvida era exatamente essa, assim, num país, né, com uma extensão tão diversa, né, tão imensa e tão diversa, qual que é a orientação que vem do MEC? Se o Estado, né, as universidades, enfim, que estão cuidando lá do LEI, por exemplo, elas olham essas diversidades e elas trazem a formação em caráter diferenciado para aquela região, ou quando ela chega é o município que tem que pensar na sua realidade enfim, e ajustando de acordo com a realidade, porque além da questão territorial e de extensão. Acho que travou. Travou. Bom, Professor, posso só complementar a pergunta da Roberta, que é uma pode, já dúvida que vocês mesmo. estão juntas, vamos Ela lá. falou que além da extensão territorial e de diversidade socioeconômica e cultural, tem a questão do grupo docente, né? Que cada grupo docente tem o seu perfil específico. Então, se essa adequação fica a cargo do município e se isso é permitido no programa, como que isso é conduzido? Obrigada, Vá. Caiu na internet aqui. Obrigada, Vá. É isso mesmo, era essa a pergunta. De antemão, nossos agradecimentos. Eu que agradeço.
Posso, Mônica. professor? Pode, por favor, Mônica. Com relação aos recursos, né? Lembra que eu falei lá na frente que tinha o PAT, né? Que é o plano de demanda? Naquele plano de demanda, o Estado diz assim: olha, eu tenho condição de oferecer, contratar, fazer uma parceria com a universidade, enfim, para organizar a formação do primeiro ao quinto ano. Eu tenho condição de também contratar uma universidade, uma instituição para elaboração de material e fazer toda essa tratativa de licitação e tudo, e eu posso sim assumir isso junto aos meus municípios. Aí ele colocou lá no PAT. Aí o município, primeiro a gente abriu para o Estado dizer isso, depois a gente abriu para o município ir lá e dizer: eu quero fazer a formação do primeiro e do segundo ano, por exemplo, mas eu não quero fazer junto com o Estado do terceiro ao quinto, porque eu já tenho uma proposta que está dando certo e eu não quero fazer junto. E eu quero material também do primeiro e segundo, mas do terceiro ao quinto eu tenho meu próprio material. Não vou aderir a esse lá. Aí foi lá essa fase do PAT. Aí a gente viu isso no sistema, aí a gente volta para o Estado. Não é que a gente passa recurso para o Estado passar para o município. A gente passa para o Estado e o Estado entrega, né? Entrega esses insumos, a formação e os materiais. O município que não quiser fazer junto, ele também teve uma fase agora que ele podia entrar no par e fazer o planejamento. Aí a gente passa direto para o município o recurso que ele precisa para a formação e para materiais. Então, foi assim que a gente organizou essa parte de financiamento. Se o município diz: não, eu não tenho equipe técnica suficiente para coordenar uma formação, para elaborar material, eu quero fazer junto, já recebo isso, já me movimento, e como a professora Valéria e a Roberta diz, faço as minhas adequações aqui, mas quero fazer parte dessa rede, né, dessa proposta. Aí ele diz: ok, ele recebe o produto, assim, a formação ou material. Se ele diz: não, eu tenho o meu próprio, ele vai lá no par e faz o planejamento dele, solicitando recursos para a formação e para material. Então, é um pouco isso que a gente tem orientado. O processo de formação, ele tem que construir um termo que a gente chama de termo de referência dessa formação, atendendo às orientações que estão lá estabelecidas nesse documento que está lá na página da gente. Então, ou o município ou o Estado, ele tem que falar de carga horária, ele tem que falar se vai ser presencial, se vai ser híbrido, né? Ele tem que contar toda essa historinha da carga horária, quantos encontros ele vai ter. Aí é onde é aquela equipe que eu disse para vocês, do professor Lorival, é essa equipe quem acompanha e quem valida a proposta formativa. Então, tem todo esse movimento sendo feito nesse sentido aí de investimento em formação e de materiais. Com relação ao que a professora Roberta perguntou, a gente, na formação do lei, a proposta do lei, ela tem uma questão conceitual, né, presente, que é igual para o país todo. São questões que a gente não pode perder de vista no processo. A parte que a gente trata das especificidades, ela ficou por isso é que tem uma universidade em cada região do país, para poder aproximar, né, fazer os ajustes, as adequações que dialoguem melhor com as questões culturais, com as questões socioeconômicas de cada região do país. E, junto com isso, ainda tem que cada estado tem uma universidade coordenando, tá? Agora, eu penso, mas aí também a gente pode aprofundar isso com a própria universidade, mas eu penso que as questões específicas do município, elas precisam permear, porque é o que dá identidade ao trabalho que vocês realizam, tá? Mas tem uma estrutura que não pode deixar de existir, como também, que foi a pergunta que o
que o professor, acho que foi o professor Rodrigo, que fez sobre as concepções. Qual é a concepção de alfabetização que está presente, né, nessa proposta do compromisso? Tem uma concepção por trás disso que a gente não pode abrir mão. Eu estava dizendo para o Rodney que hoje eu estou em Natal, que amanhã o Rio Grande do Norte vai lançar a sua política de alfabetização. Ele é um daqueles 21 que está nessa fase. Então, eu estou aqui amanhã para fazer essa conversa, enfim. Mas aí eu estava numa conversa com o nosso diretor, o professor Alex, e ele está em Rondônia. É assim que a gente está. Ele está em Rondônia, numa discussão lá sobre a alfabetização. Aí ele passando, ele se tem uma coisa muito estranha acontecendo aí, aqui, que é aquilo que o professor Rodrigo está trazendo. A gente colocou uma política no. E aí, assim, a gente está apostando nas especificidades, mas a gente tem que acompanhar. Então, ele disse, tem uma coisa estranha acontecendo aqui. Aí já passou para mim. Aí eu disse assim, pois aproveita. Aí ele estava num seminário, tinha uma reunião com a secretária de Estado à tarde. Aí eu disse, aproveita que vai ter a reunião. A gente sempre faz isso, vai para lá, escuta, observa o movimento e sempre tem uma pauta com o secretário de Estado. Aí depois aproveita e diz a ela que a concepção que a gente está defendendo não é essa, que ela precisa olhar para isso. Então, é isso. Dá trabalho fazer coletivamente, gente. Mas é aquilo que a Catarina falou. Seria muito tranquilo para a gente pensar uma proposta toda organizada, com concepção, é assim, assim, assim que a gente vai fazer. Mas a gente não ia romper aquele ciclo que a gente vem dizendo. Quando passasse essa gestão, aí o próximo ia, vamos fazer outra coisa, né? Então a gente está apostando nesse processo de que os entes de fato se apropriem disso e que a gente possa estar discutindo. Vai dar certo nos 26 estados e no Distrito Federal? Não faço a menor ideia, gente, mas a gente está apostando que sim. Tem uma amiga que diz assim: não é possível que ela não acredite nisso, né? Largou marido, largou filho lá no Ceará para vir fazer isso no meio do mundo. É porque a gente acredita que o pouquinho que fizer já vai fazendo a diferença. E os próximos que virão farão mais ainda, trarão outros elementos, gente. Mas é isso. É essa a aposta, tá? Muito obrigado, Mônica. Eu vou fechar agora as perguntas, gente, porque eu tinha prometido à Mônica que nós concluiríamos 6h30, então já passamos um pouquinho. Eu também tinha ainda perguntas eu mesmo a fazer, mas já fica aqui, Mônica, esse desejo e esse convite da gente poder dialogar em outras ocasiões, né? Porque especialmente o que eu tenho pensado e o que está no horizonte do meu grupo de pesquisa, né, enfim, das investigações que eu tenho feito, vai para o campo das desigualdades, né, enfim, do que a gente está fazendo para reduzir desigualdades, especialmente aquelas raciais, né, no campo da alfabetização. Eu sei que isso está no eixo de boas práticas, então, como tem coisas que vocês ainda estão pensando, quem sabe é uma oportunidade para a gente dialogar logo ali, tá? E Lilian, aprender, professor, exatamente, junto. não, todos juntos, né? Essa é a ideia. Isso. Lilian Açúcar, que é professora da Federal do Rio Grande do Norte, Mônica, disse que vai te procurar, porque você está aí né, na cidade dela. Então, só estou Ah, registrando aqui, joia! né? E eu queria, então, mais uma vez, Mônica, te agradecer muito, né, pela sua disponibilidade desde o nosso primeiro contato, né, em estar aqui conosco, em compartilhar com muita abertura, né, enfim, de uma maneira muito didática as ações que a coordenadoria vem planejando e executando, né? Eu aqui acho que os meus colegas vão concordar comigo, a sua explanação e as suas respostas inauguram para a gente uma agenda imensa de pesquisas aqui para a nossa rede, né? Então, estamos muito alegres, né, com a sua participação e com esse tema que você abordou e que eu acho que abre os caminhos para o RAPE Convida, né, que venham outros e que a gente possa, então, ir aprofundando os nossos debates. Eu quero, além de agradecer você, Mônica, também agradecer aos meus parceiros aqui
grandes companheiros e companheiras, né, da equipe de coordenação, Rodrigo, Karina, Tamara e a nossa secretária executiva, a Caroline Oliveira, pedir que todo mundo fale sobre a RAPE, né? Conte, né, quem ainda não conhece, é claro, mas divulgue, peça para entrar no nosso site, né, www.rape.com, rape com 2 P's, se inscreva no nosso canal no YouTube, né, que é Rede Rape Brasil, que tem todas as edições anteriores do Rape Convida lá, e também que acesse e siga o nosso canal no Instagram, né, porque tudo que a gente faz também vai sendo publicado nesses canais, certo? Mais uma vez, então, muito obrigado a todas, todos e todes que aqui estiveram, né, que se inscreveram, a grande maioria membros e membras da RAPE também, né, outros que são alunos, alunas, alunes, enfim, pessoas que também vêm compondo com a gente e vêm compartilhando conosco desse desejo de um país democrático, enfim, que todo mundo tenha o seu direito à educação assegurado e garantido. Muitíssimo obrigado, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.